Senhor, o Senhor possa estar abençoando, Senhor, ungindo a nossa irmã, Senhor, que será o seu instrumento para nos trazer, Senhor, aquilo que está no seu coração, Senhor. Que nós possamos, Senhor, receber com alegria, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu orar assim, um pouco mais, para orar um pouquinho. Aleluia. Senhor, obrigada, Senhor, por estar na presença do Senhor. A sua presença é tão real que nós podemos sentir o calor, assim, que vem do abraço do Senhor neste momento, Pai. Quero estar orando, Senhor, para que a palavra de hoje venha, assim, nos encher, nos edificar, e também que venha derramar unção, sabedoria, autoridade, graça sobre a irmã Alice, que vai estar ministrando a palavra, e abençoando a cada um dos irmãos aqui presentes, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por este momento. Aleluia. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor uma vez mais. Glória a Deus. Oh Deus, oh Deus. Não são só palmas, Senhor, não são só mãos ajuntadas fazendo barulho. Ó Deus amado, mas nós estamos celebrando a Tua presença no nosso meio. Nós, Senhor, ficamos alegres, não sabemos e não temos nem como expressar tanta gratidão, Deus. Obrigada pela Tua presença, Senhor, neste lugar. Obrigada por se manifestar, Senhor, Espírito Santo de Deus. Obrigada, obrigada. Continua conosco e vem nos instruir mais, Senhor. Vem falar mais ao nosso coração. Oh, aleluia! Tem tanta coisa para falar que eu não sei nem por onde começar. Aleluia! Mas nós vamos falar depois do culto, né? Agora nós vamos dar toda essa prioridade para a palavra. Porque é ela que gera em nós a fé. É ela, né, que nos fortalece. É ela que nutre o espírito, né? Não é o nosso corpo, é o espírito, né? Ele é nutrido, ele precisa estar forte, ele precisa comandar todas as áreas da nossa vida. Precisa ser comandada por ele, né? Então, aleluia. Esta semana eu estava meditando e eu comecei a cantar cânticos espirituais, e uma coisa que vinha muito aos meus lábios era que não há nada melhor do que estar no centro da vontade do Senhor. Não é só bom estar na vontade do Senhor. Existe um lugar perfeito, estar no meio, no centro da vontade de Deus. Não é estar só dentro daquele círculo, estou aqui na igreja, é a vontade do Senhor. Mas você está na igreja parado, será que é a vontade do Senhor? Você está na igreja com a cabeça longe, será que é a vontade do Senhor? Você entende? Então é isso, não basta estar só ali na vontade, né? Ali dentro do limite da vontade do Senhor. O bom mesmo é estar no centro da vontade. No centro da vontade de Deus. Uau! Tem muita coisa para poder acontecer. Tem muita bênção para nos alcançar. No centro da vontade é bom estar. Então isso é uma coisa que eu tenho clamado ao Senhor. Senhor, eu não quero estar na Tua presença de qualquer maneira. Eu quero estar no centro da Tua vontade. Que se tiver que vir vento para a minha vida, se tiver que vir tempestade, não precisa, a gente fala, afasta de mim o mal, aquilo que é ruim. Mas se esses ventos forem para me levar, para me conduzir para o centro da Tua vontade, pois que eu passe os ventos que me conduzam ao centro da vontade do Senhor. Eu não quero fugir, não quero correr. Eu quero estar no centro da vontade do Senhor. Ainda que tudo ao redor esteja medonho, se eu estiver no centro da vontade de Deus, eu sei que vai ser o melhor lugar. O lugar mais seguro. O lugar de total segurança. Os olhos do Senhor vão estar ali. Não só os olhos do Senhor vão estar ali, mas eu sei que o coração dele vai estar assim
se agradando quando ele olhar e falar, uau, né? Eles estão ali, ó, no centro da minha vontade. É ali mesmo que eu quero. Então, isso não é bom? Isso, você como pai, se você vê seu filho não só fazendo o que é bom, mas no centro da vontade, Deus muito mais. Então, isso é uma coisa que eu tenho cantado, eu tenho orado muito. Me conduz, ainda que com ventos, não precisa ter medo de vento, porque se é Deus soprando, Ele garante que a gente chega lá em segurança. Ainda mais se é para chegar, vencer obstáculos, desafios, né? E chegar no centro da vontade do Senhor. Tem um testemunho muito lindo, onde já faz anos a gente ouviu, e fala de um missionário que ele é norte-americano, e ele foi enviado, gente, mas isso é muitos anos mesmo, lá no ano em que o Brasil, lá na Amazônia, tinha muita malária, tá? Muita doença mesmo. Quem fosse para lá já estava condenado à morte, tá? Então, nesse tempo, um missionário, né, um jovem ainda, recebeu um chamado de Deus para ir ser missionário, fazer missões no Brasil. E lá, na Amazônia, né, num lugar onde estava condenado mesmo. E a mãe dele, né, eu li, né, esse relato, a mãe dele falou, não, meu filho, não vai, essa não é a vontade de Deus. Deus não quer que você morra. As pessoas estão indo para lá, estão morrendo. Essa não é a vontade de Deus. E ele falou, mãe, não fala isso, porque eu entendo que se eu for, é a vontade de Deus que eu vá. E se eu morrer lá, eu vou morrer no melhor lugar, que é no centro da vontade de Deus. Aleluia. Então ele estava disposto a ir até a morrer, né? Mesmo que se ele ficasse doente, porque Deus estava conduzindo. Então é isso, estar no centro da vontade do Senhor é você estar disposto até mesmo a morrer, mas estar no centro da vontade de Deus, porque estar no centro da vontade de Deus vale a pena. Vale a pena morrer. Vale a pena morrer. A gente não precisa ter medo. Essa é a coragem, né, que o Espírito Santo dá. Tem outra coisa que eu também tenho orado. Eu tenho orado muito sobre isso. É sobre um medo que eu tenho. Eu tenho alguns medos. Eu tenho um medo. Dentro dessa vontade de Deus, eu tenho medo de estar dentro da vontade permissiva de Deus. Existem alguns limites, né, na vontade de Deus. Digamos que é como se você fizesse um círculo, né? Você tem que estar ali no meio. Mas até você chegar ali, tem alguns lugares que você pode escolher estar. Alguns lugares que até é de conforto. E tem um lugar que eu tenho medo de estar, que ele é muito perigoso. É estar no lugar onde a vontade do Senhor ela é permissiva. O que é estar na vontade permissiva de Deus? É estar onde Deus já olhou, já falou com você que não é ali que é para você estar, não é aquilo que é para você estar fazendo, e você está insistindo, e você está teimando em não fazer ou em fazer, de alguma forma você está resistindo, você está teimando, e aí Deus fala, tá bom, faz o que você quiser, tá bom, faz do jeito que você quiser, tá bom. Fica aí mesmo, tá bom, tá dentro do limite da vontade, tá, vai ser alcançado pela bênção, eu vou livrar, vou guardar, tá bom, fica aí. Esse é um lugar que eu tenho medo de estar, muito medo de estar, porque há algumas coisas que não garantem a nossa segurança nesse lugar. Há alguns perigos que rodeiam de muito perto, há alguns ventos que quando soprar pode remover a gente do limite da vontade de Deus facilmente. Facilmente. Então, isso eu estou abrindo meu coração para vocês. O que eu tenho, o que Deus tem ministrado para mim, no meu pessoal, e eu tenho, né, quero trazer para vocês. Então eu tenho pedido para Deus assim, Senhor, me dá no espírito intercessor, na oração. Eu quero orar pelo que o Senhor quer que eu ore. O que o Senhor quer que eu ore hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje?
O que eu vou cantar hoje? O que eu vou ler hoje? Qual livro eu vou ler hoje? Que roupa eu vou vestir hoje? Aonde o Senhor quer? O que o Senhor quer de mim hoje? É o pão nosso de cada dia, né? Na direção contrária. Eu quero dele o pão nosso de cada dia, mas também quero colocar diante dele minha necessidade nova de cada dia, né? Então eu quero estar alinhada com o que ele quer, porque eu não quero estar na vontade permissiva e eu quero estar no centro da vontade do Senhor. Então isso aqui tá que nem receita passo a passo de bolo, tá? Se vocês também desejarem isso, faz isso que eu tô falando, gente, que esse é o caminho, tá? Então, orar, né? E eu quero alcançar. Qual é o nível que eu quero alcançar com isso? Irmã Alice, o que você quer alcançar com isso? O que você está almejando com isso? Eu quero alcançar um nível de fé maior, mais alto, excelente, sair de um lugar raso. Eu quero essa fé excelente num nível, né? Falando de níveis de fé, excelente, num nível alto, mas falando também de uma fé profunda, de uma fé enraizada, uma fé que chega ao ponto de me deparar no dia a dia com situações que para mim parecem assim perdida, situações que vêm diante de mim e parecem assim tudo devastado, destruído, situações de tudo quanto é coisa que vocês puderem imaginar. E eu quero chegar diante dessas situações, de todos esses problemas, dessas afrontas, de tudo que puder vir, né, nos ventos diante de mim, na caminhada, e dizer assim, Deus é bom. Deus é bom. Eu quero diante de uma grande devastação e de uma grande destruição, declarar, Deus é bom. Deus é bom. Mas está tudo ruim, está tudo péssimo, mas Deus é bom. Meu filho morreu, minha filha morreu, minha igreja está sem fé, meu marido perdeu a esperança, os meus vizinhos estão cegos, a minha geração está surda. Mas eu quero permanecer ali no centro da vontade do Senhor e dizer, Deus é bom. Tá tudo desse jeito, mas Deus é bom. E outra coisa, outra certeza que vai me manter ali, no centro da vontade do Senhor, é que Ele me ama. Ah, Ele ama. Isso não muda, porque Deus é amor. E o amor dele, né, já foi derramado, já foi demonstrado. Nós já vimos muitas manifestações do amor de Deus aqui. Vimos ou não vimos? Nós não vimos aqui no último culto que nós tivemos aqui. Gente, aquilo foi muito forte. Aquilo foi muito impactante. O amor do Senhor moveu, saiu do lugar dele, né? E visitou a nossa irmã que estava lá, triste, chorando, sem força, né, irmã? Sem vontade de vir para a igreja. Mas aí o amor chegou para ela e falou, não, eu te amo, vamos lá. E o amor veio junto com ela, e o amor manifestou aqui com ela, falando com ela. Aquilo foi muito tremendo, gente. Aquilo foi, uau! Então esse amor, mantém esse amor, fortalece a gente. Não precisa ser comigo, não foi comigo, hein? Não foi comigo, né? Não foi comigo que Jesus veio aqui falar. Foi com ela. Mas, quando eu vejo isso, eu sei que se eu passar por esse mesmo vale, Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai estar comigo e Ele vai falar comigo. E Ele vai me levantar, porque Ele me ama. Então eu tenho essa certeza. E é na certeza disso, dessas duas coisas, tá? Desses medos que vêm contra mim, dessa vontade que eu tenho de estar no centro da vontade de Deus, do medo de estar na vontade permissiva, porque é um lugar que eu não quero estar. Se eu ficar na vontade permissiva, eu tenho que arrumar algum jeito, eu começo a orar, Senhor, sopra, ainda que seja um vento, mas me leva para mais perto, me leva para mais fundo. Eu não quero ficar nessa beirada aqui não, isso daqui é muito perigoso. Esse lugar aqui, se bate um vento, tá facinho de eu fazer a minha vontade. Eu não quero fazer a minha, eu quero fazer a sua.
Aleluia. É isso. Aleluia. Deus é bom. E hoje em dia, o que nós mais vemos, são situações que aparecem diante de nós de todas as maneiras, né? Aparece diante de nós muita notícia ruim, muita coisa ruim, necessidades que a gente olha assim e fala, meu Deus, eu não posso fazer nada, eu me sinto inútil, eu não tenho o dinheiro que essas pessoas precisam, eu não tenho as condições para ir até esse lugar, eu não tenho como ajudar, porque são causas de coisa íntima, são de fórum íntimo, são dentro de famílias, é dentro dos corações, né? Dá vontade da gente pegar assim os corações assim e abrir e colocar alguma coisinha lá dentro, né? Para ver se muda, fazer uma obra, mas a obra é do Espírito, eu não posso nada, eu só posso orar e crer. Então eu não posso o quê, gente? Nós acabamos de cantar aqui, as canções que nós cantamos aqui hoje são orações profundas. São músicas com letras, né? São orações profundas para a gente não perder o foco daquilo que é muito importante. E eu tô falando bastante mesmo, porque eu quero falar de duas coisas muito simples. É tão simples que se eu falar muito rápido, vocês são capazes de sair daqui falando assim, nossa, era só isso? Entendeu? Então a gente precisa, né, ir juntando, construindo toda uma realidade, porque tem que ser verdade, né? Tem que ser real. A gente tem que construir toda uma realidade para que vocês entendam uma coisa muito simples. Que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Olha, vocês já ouviram isso, né? Todo mundo aqui já ouviu isso, né? E aí, todo mundo aqui já assistiu o filme também? Né? O filme lá, Nos Passos de Jesus. Tem vários, né? Mas aí, o pastor lá fala o tempo todo, né? Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. E ele tem um amigo, e ele encontra com um amigo, e os dois amigos são, né, de ministério, de caminhada, muitos anos, ficaram um tempo longe, mas depois se encontraram, e sempre era assim, um falava, Deus é bom. Ele contava as dificuldades, né, e o outro falava assim, Deus é bom, ele, o tempo todo. Aí o outro falava, o tempo todo, Deus é bom. E aí o outro contava as dificuldades de novo, Deus é bom, o tempo todo. E o outro falava, o tempo todo, Deus é bom. Mas, né, essa frase que ficou tão conhecida no filme, não é porque está no filme, não. Lá de Gênesis até Apocalipse, nós vemos que Deus é bom. E que o amor dele é infinito. O amor de Deus é de eternidade a eternidade. Porque ele é o próprio amor. Né? E é bem simples, mas isso é muito profundo. E é uma coisa que nós, na hora da dificuldade, na hora que bate os ventos, a gente esquece. Esquece ou não esquece? Esquece. Esquece sim. É tão simples que você esquece. É tão simples como você machucar o dedo e esquecer que tem que lavar. Você machuca, sente a dor te causa um desespero na hora. Ai, doeu, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ai, se você vê o sangue, então... Meu Deus, né? Ai, socorro, socorro, o que eu vou fazer? Caiu, vai cair o dedo. Não, é só lavar. E não tem remédio? Tudo bem. O sabão que você tiver, o detergente que você tiver, vai ser o suficiente. Não precisa ficar com o dedo lá doendo e sangrando, esperando se a tripa vai sair para fora, até alguém vir em seu socorro, até alguém ir para a farmácia trazer um remédio. Não precisa. Bateu, doeu, sangrou, tá doendo, mas lava, vai lavar. Rápido. É simples. Não é simples? Né? A criança quando cai, a gente já não corre. Oi, pega o xodocô aqui, né? A coisa de desinfetar, não é? E vai lá limpar o machucado. Então isso é muito simples. De Gênesis a Apocalipse, nós temos Deus revelado em amor e bondade. Bondade e amor. Deus é bom o tempo todo Deus é bom e Ele nos ama.
E a fé que eu quero alcançar, né? Que eu estava falando, eu quero alcançar um nível mais alto e também mais profundo, é de chegar nesse tempo onde tudo está ruim, onde explode uma situação aqui, morre um ente querido ali, alguém que você ama fica debilitado, é ferido de cegueira, e você não pode fazer nada, mas nessa hora você tem que olhar para essa situação e falar, Deus é bom, tá tudo ficando ruim e tá ficando um pouco pior. Tá tudo ruim, tá ficando um pouco pior, mas Deus é bom e Ele me ama. Isso basta, hein? Isso tem que bastar, tá? Isso tem que bastar. Isso é disso que vem força pra gente se levantar. Salmo 25:8, pode abrir. Salmo 25:8, aí você deixa aberto ali em Salmo que nós vamos olhar um outro Salmo. Aleluia. Não é essa palavra, mas é para poder hidratar. Nós estamos hidratando terra seca. O Senhor me mostra nessa hora aqui que tem terra seca. Tem áreas secas na nossa vida que precisa ser molhada. Precisa receber aguinha. Precisa receber água. Então vamos de gota em gota. Nós estamos que nem cactos. Sabe, cactos tem que molhar de gota em gota, né? Pouquinho todo dia. Então, Salmo 25:8 diz assim, lê para nós, Milton, o que está escrito no Salmo 25:8? Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Aleluia! Bom e reto, bom e justo. Salmo 100, versículo 5, lê para nós, pastor Nelson. Salmo 100, versículo 5. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia! Pois o Senhor é bom, o seu amor é leal, é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Oh, aleluia! Olha só, o Senhor não é bom de qualquer jeito. Aleluia! A bondade de Deus tem um curso, tem um caminho, né? Ele é um amor, e o amor, né? Aqui ainda fala, e o seu amor, além dele ser bom, ele tem um amor leal. Não é um amor de qualquer jeito, eu te amo de qualquer maneira. Não, o Senhor nos dá um amor verdadeiro, leal, fiel, com fidelidade. Tem outra passagem que fala, com fidelidade, né? Ele nos atraiu para Ele. Ele não trai a nós. Nós traímos as pessoas. Nós recebemos também traição. Mas o Senhor não trai. O Senhor é justo. Acabamos de falar, né? Reto. Ele é bom, seu amor é leal, é eterno. É para sempre. É de geração após geração. É por todas as gerações. E é para a eternidade. Amor leal, bondade, fidelidade, amor leal, eterno. Eterno. Lembrei de outra música, né? Aí Provérbios 4:2, só anota. Provérbios 4:2 fala assim, o ensino que ofereço a vocês é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução. Que eu ensino para vocês é bom. É bom como eu sou bom. O Deus é bom. Nele há bondade. Então o que Ele ensina para nós é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução. Não abandonem aquilo que Deus ensina para você. Não deixa para trás. 1 Timóteo 4 e 5. Eu vou pedir para a irmã Haruê ler para nós. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4 e 5.
versículo 5. 4 e 5. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Tudo o que Deus criou é bom. E nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças. Aleluia! Pois é santificado pela palavra de Deus e oração. Aleluia! Olha, nós já tomamos um banho agora. Um banho, ligou um chuveirinho já aqui. Só da gente, quando a gente lê a palavra, né? Deus fala conosco. Toda essa introdução aqui é Malice que falou daquilo que estava recebendo. Mas aí quando nós lemos a palavra, é o Pai falando. É Ele falando. Tudo que Deus criou é bom. O próprio Espírito falando. Tudo que Ele criou é bom. E nada deve ser rejeitado. Se for recebido com ação de graças, gratidão, né? Pois é santificado pela palavra de Deus e oração. Então nós tomamos um banho. Tomar banho, nós somos limpos. Nós lemos a palavra, o Senhor vai nos lavando, vai nos limpando, vai sarando as dores, né? O dedinho cortado, machucado, já recebeu uma limpeza, né? Já foi dada uma limpada nele, né? E oração. Então nós cantamos orações, nós oramos todos os dias, que a oração, como diz o pastor Nelson, né? É o pulmão, né? Da igreja, né? É o pulmão do cristão, a vida de oração. Então, se você não ora, vai ficar fraquinho o seu pulmão. Uma hora, qualquer coisinha, né? Pode dar problema. Um pulmão fraquinho, a gente sabe que não resiste muita coisa, né? Agora, abre em Ezequiel, capítulo 18. Aleluia, e que o Senhor nos dê muita graça para ministrar essa palavra, muita unção e muito poder. Senhor, abre os olhos do nosso entendimento. Ezequiel, capítulo 18. Aleluia. Esse capítulo, ele é muito especial. Quando a gente vai lendo o livro de Ezequiel, nós vamos vendo Ezequiel falando com a nação de Israel. E Ezequiel vem trazendo muitas revelações, muito assim, a boca de Deus falando com o povo, né? Porque ele era um profeta daqueles lá que a gente fala que é o profetão, né? Profeta grandão, profeta grande na Bíblia, né? Só que ele vem falando com o povo, ele vem falando com o povo, ele vem falando com a nação. Mas quando ele chega aqui no capítulo 18 e vem falando coisas fortes, gente, coisas duras, se você ler do 15, se você ler assim 17, 16, o 15, oh Jesus, como é forte o que ele vinha falando, o povo tá, né, tinha muito pecado, tinha coisas que Deus não estava mais tolerando de forma alguma. E quando ele chega aqui no 18, ele vai tratar de uma coisa individual, de indivíduo, com o homem, de pessoa por pessoa. Essa é uma palavra em Ezequiel 18 que não é para todo mundo, mas não, Deus não está tratando todo mundo no coletivo. Está tratando um por um. Tá? Então, quando você lê essa palavra, Ezequiel 18, entenda, estude, peça que o Espírito Santo realmente venha e abra os olhos do seu entendimento para que você compreenda o que Deus quer dizer. Porque Ele está falando aqui diretamente. Essa palavra é para você. Essa palavra é para você, irmão. Essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para cada um. Essa palavra nos chama a ter responsabilidade própria. Responsabilidade.
essa palavra vai nos chamar para ter responsabilidade conosco, com a nossa fé, com a nossa salvação, com a nossa postura, com o nosso lugar em Deus. E esta palavra começa assim. Esta palavra do Senhor veio a mim. Ezequiel estava dizendo isso. O que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam? Então aqui nós temos um provérbio, porque é um ditado popular, né? Então o profeta começa falando isso. O que vocês querem dizer? Era o Senhor, esta palavra do Senhor veio a mim. Veio até ele. O que vocês querem dizer quando citam esse provérbio sobre Israel? Eles tinham um ditado popular que eles falavam e Deus estava perguntando assim, o que vocês estão querendo dizer com isso? Que os pais comem uvas verdes e os dentes se embotam. Eu não estou entendendo você. Deus, assim, é uma pergunta retórica. É lógico que Deus não queria que eles respondessem. Retórico é isso, né? Você pergunta sem precisar ouvir resposta. É só para conscientizar, tá? Então, era uma pergunta retórica, né? Ele fez isso, né? Para mostrar que há uma responsabilidade de cada um de nós, como indivíduo, tá? Como pessoa, nós temos uma responsabilidade. E aqui está sendo falado, né, sobre vida eterna e sobre salvação, tá? Por isso, então, o capítulo de Ezequiel 18 fala de vida eterna e salvação. E é muito importante que você entenda isso, porque se você entender isso, vai ficar fácil de você falar para quem não compreende ainda a palavra de Deus e não entende ainda o plano de salvação. Ou aquelas pessoas que acham que... Bom, isso vamos falar mais pra frente, porque senão nós vamos já introduzir outra coisa, né? Então aqui em Ezequiel 18 ele trata da responsabilidade individual de cada ser humano, dizendo que isso é uma coisa pessoal. Um provérbio com uma pergunta retórica que não espera a resposta. Então ali o que estava acontecendo é que o povo começou a falar e a usar esse provérbio sem pensar muito, sem analisar o que estava falando. Estava muito blá 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 no meio do arraial, sabe? Tava muita conversinha e aí Deus veio e falou, peraí, por que vocês estão falando? Eu quero saber, o que quer dizer isso que vocês estão falando? Vocês estão querendo dizer o que com isso? É tipo assim, o pai chega e fala, vocês estão querendo dizer o que com isso? Sejam mais claros comigo. E isso foi algo muito sério, porque por causa disso, por causa deles não ficarem repetindo esse provérbio aqui, sem entendimento, sem estudar, sem dar um sentido verdadeiro, real para eles, sem estar pautado naquilo que Deus realmente era, eles tiveram muitos danos no passado e tem isso até hoje, gente. Até hoje tem problema por causa disso aqui, tá? Então ele foi um provérbio mal interpretado. A mensagem que esse provérbio trouxe foi um provérbio com um sentimento de justiça própria. Porque dá a impressão, Deus falou, né? Deus olhou e falou, vocês estão cheios de justiça própria, né? Os pais comem uvas verdes e o dente dos filhos que embota. O que significa isso? Os pais, por exemplo, né? O pai peca, o pai que faz erra e eu que pago o pato. Eu sou filho, né? Vamos supor, eu cometo um pecado e a minha filha que vai pagar pelo meu pecado? Eu cometo um erro, eu faço uma dívida e ela tem que pagar? Entendeu? O seu filho não é responsável por aquilo que você faz. Um vai pagar pelo pecado do outro, é individual. Entendeu? É individual, a salvação é individual. A responsabilidade de ser salvo, de manter sua vida, assim como a sua vida com Jesus, a postura, a posição que você tem que ter em Deus é individual. Não depende, como eu já disse, né, das outras vezes,
vou repetir aqui porque isso vai ligar uma coisa com a outra. A sua caminhada de fé, a sua postura diante de Deus não depende do outro. Sua salvação não depende do outro. E outra coisa que também acontece muito é entre casais. Isso acontece muito. A gente é uma só carne. Se um errar, o outro vai pagar junto. Ah, queridos Deus, nosso Deus é tão maravilhoso, mas Ele é tão tremendo que Ele sabe direitinho. Ele sabe a maneira certinha dele pegar no 2 em 1. Ele pega um 2 em 1, faz uns ajustes que a gente nem vê, o 2 em 1, e ele trata o 2 em 1 separadamente. Não precisa os dois sentir as dores, não. Viu? O Senhor, a justiça de Deus, ela é perfeita, ela é completa. Então, o povo aqui estava se achando muito, né? Estavam se auto-justificando, né? Que é? Os pais comem uva verde e os dentes dos filhos que embotam. Ou seja, comer uva verde traz algum problema, né? É como se você tivesse que comer um carvão, tá bom? Suja os dentes. O pai come a uva que escurece o dente, o dente do filho que fica podre, que fica escuro, o dente do filho que cai. É isso, tá? Então, quer dizer, é você que comete o erro e eu que tenho que pagar? Você que peca e eu que tenho que aguentar as consequências? Não era bem por aí. Mas por que chegou nessa situação? Um tempo atrás, né, onde havia 2 grupos de pessoas, tá? Que um grupo foi levado para o cativeiro, tá? E ficaram lá com o rei Zedequias. Esses aí sofreram, teve um governo, né, de Manassés nesse tempo. E Manassés era um governo que foi muito ruim. Aconteceu muita coisa ruim no governo de Manassés. Muito. Então todo mundo que foi levado ali para aquele cativeiro, os outros olhavam, né? Os outros, que outro grupo foi levado para outro lugar, olhava como, nossa, eles são tudo ruim. A geração ficou ruim. Eles são ruins, eles são figos ruins. E tem profecias falando disso. Eu não vou entrar nisso agora, tá? E aí teve um outro grupo de pessoas que ficou com outro rei. E esse rei era melhor. Esse governo era melhor. Então esse grupo que ficou com o governo melhor começou a falar que os outros lá, que ficaram com o outro governo, eles eram ruins, eles se achavam melhores, tá? Então, como eles se achavam melhores, aí eu vou ter que ler com vocês, senão vocês não vão conseguir entender aqui. Abre em 2 Reis 24. 2 Reis 24. E vamos ler o versículo 3 e 4, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Né? Aqui já tá, porque aqui eu vou resumir, tá? Teve o rei Joaquim, teve sobre o governo ali de Manassés, que foi muito ruim, teve todo um contexto aqui essa história. Então aqui eu vou ler só 2 versículos. Tá falando assim o 3 e o 4. Isto aconteceu a Judá conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença, por causa de todos os pecados que Manassés cometeu. Então aqui tinha uma causa. Inclusive o derramamento de sangue inocente, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente e o Senhor não o quis perdoar. Então aqui tinha uma causa. Houve muitos pecados cometidos por Manassés, muito derramamento de sangue inocente, o Senhor não quis perdoar. Então aquela geração estava ali assim como que condenada. Nossa, o pai, né? Porque o governante era como se fosse o pai de todos, o líder maior. Então ele era amaldiçoado, então aquele povo também era, tá? Tava desse jeito. E os outros que estavam com um reizinho melhor, faziam o que era bom, correto, diante de Deus, se achavam, não, nós somos
melhores, nós somos santos, eles são os pecadores, né? Então estava nesse nível, tá? E o que acontecia, né? Isso aconteceu porque eles pegaram esse provérbio, gente, esse provérbio de filosofia, de pensamentos humanos, veio de filosofia, não era o que Deus tinha estabelecido. Não foi Deus que fez essa lei. O pai peca, o filho que vai pagar. Não é não. Viu? Eu já ouvi muito isso, mas não é nem aqui, não é nesse reino, nem no reino que há de vir. Não é assim. Deus trata conosco de forma individual. E aqui em Ezequiel nós vemos isso, tá? Então, se Deus não tratasse conosco de forma individual, de que adiantaria? Gente, que desânimo. Que desânimo que seria viver. A vida não dava para poder viver, gente. Se eu pensar que eu quero, o desejo do meu coração é correr, partir para cima de algumas coisas, né? Realizar assim, tudo para Deus. Aí, digamos, né, que eu tenho alguém comigo que só trava. Aí, eu nunca ia chegar, porque eu ia falar, não, mas sabe o que é? Meu marido, ele é o cabeça, ele que manda, eu sou um com ele. Eu nunca vou conseguir, nunca vou poder avançar, eu não vou alcançar, porque ele me segura. Vamos ver que não é bem assim. Ah, não, minha mãe pecou, meu pai pecou, e esse pecado agora, ó, tão de perto me rodeia que de vez em quando me alcança. Aí eu caio também, eu pego também. Ah, não vale. Ah, Deus, não, se o Senhor, né, Manassés lá, o Senhor não perdoou ele, né, aquele povo estava assim, acreditando em provérbio humano, palavra de pessoas, de pensadores, né, de pessoas que pensavam muito e falavam muito também, e Manassés pecou, nós somos essa geração, não adianta a gente fazer nada, não adianta a gente obedecer a Deus, não adianta a gente guardar os mandamentos, não adianta, vamos pecar mesmo, vamos pecar, porque não vale a pena, vamos pecar à vontade, não tem problema, nós já estamos condenados mesmo. Esse é o pensamento daquelas pessoas que você não vê, não muda. Tá lá no vício, tá lá entregue à prostituição, tá entregue à mentira, tá entregue a negócios que não são honestos, tá entregue a um monte de coisa que Deus não se agrada, mas não quer mudança. Porque ele acreditou nessa mentira de que eu já estou condenado, Deus não vai perdoar, isso aí Deus não perdoa. Minha mãe foi assim, meu pai foi assim, meu pai era bêbado, eu também vou ser, meu pai era mentiroso, e eu cresci vendo mentir, então de vez em quando eu minto, porque eu tenho essa mania. Não é assim. Deus trata com a gente de modo individual. Eu vou parar por aqui hoje. A gente vai continuar isso em outro dia, amém? Amém. Deus, até aqui, nós já tomamos um belo de um banho. E você precisa saber isso. Deus trata conosco de forma individual. Esse provérbio está mostrando, olha, os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Que negócio é esse? Então Deus chega e fala, que negócio é esse? Me explica. Me fala. Claro que ele não queria a resposta, né, gente? Vocês estão entendendo isso, né? Ele só está dizendo, oi, como que é isso? Que negócio é esse? Né? O problema tá grande, mas vai ficar maior, viu, gente? Da próxima vez. Né? Para eles, isso daqui era um sentimento de justiça própria, né? Eles queriam fazer a justiça própria, justificar eles mesmos. Meu pai pecou, por isso que eu peco. Minha mãe pecou, por isso que eu peco. Não, isso não tem com Deus. Nós vamos ver isso mais pra frente, tá? Vai ficar um suspense no ar. Vai dar mais fome, mais sede, aleluia. Vamos ficar de pé, glória a Deus e glorificar o Senhor. Pelo que Ele já nos deu essa noite. Pelo que Ele já fez na nossa vida no dia de hoje. Pela bondade e pelo amor que Ele já manifestou para a nossa vida, para a nossa casa, pela graça dEle já sobre nós, né? Manifesta assim tão palpável, tão real.
Oh, Deus, muito obrigada. Obrigada, Senhor, por esse banho de palavra. Oh, Deus, obrigada, Senhor, pela luz que foi lançada nas trevas do nosso entendimento nessa noite, Pai. Ó Deus, aquilo que está em escuridão, que o Senhor faça brilhar mais a tua luz, Senhor, trazendo mais clareza aquilo que o Senhor quer ministrar, aquilo que o Senhor quer mudar na nossa vida. Eu entendi, Senhor, que é uma raiz tão profunda, está tão enraizado isso que precisa ser aos poucos mesmo. Eu entendi, Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor continue iluminando os olhos do entendimento de cada um aqui. Que o Senhor continue promovendo fome e sede da tua presença a cada dia, em nome de Jesus. E que nós possamos, Senhor, prosseguir cantando, orando, declarando que o Senhor é bom diante de qualquer situação. Diante de qualquer situação. Oh Deus, e eu oro para que, Senhor, os meus irmãos, Senhor, para que cada um aqui que está aqui, Senhor, cada um que está aqui, Senhor, sendo ministrado por essa palavra. Oh Deus, mas verdadeiramente cada um, Senhor, possa ter o desejo de estar no centro da tua vontade. Não no lugar da tua vontade permissiva, que é um lugar muito perigoso. Ó Deus, e que cada um aqui possa desejar alcançar níveis mais altos, em profundidade, Senhor, e em altura também, Senhor, mais elevados, de fé com o Senhor, crescendo na graça e no conhecimento a cada dia, Pai, e que em tudo o Senhor seja glorificado. Abre aquela pastinha especial. Aleluia. E essa daí, nós vamos cantar essa canção com alegria e que esse louvor possa estar no seu coração todos os dias. Amém? Essa é a palavra do Senhor, que você saia daqui com essa unção, em nome de Jesus. Aleluia. Pode dizer para mim, por favor?